Single Coil, Humbucker. Eu sou o de Castro, do Sangue da Cidade, e hoje vou explicar para vocês o que vocês precisam saber sobre os picapes de guitarra. Basicamente, nós temos dois tipos de picape, o single e o humbucker. O que é o humbucker? É como se ele tivesse dois picapes single ao mesmo tempo. Eu tenho um Fender antigo aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês ele sem a capinha dele para vocês terem uma noção melhor, né? Então, olha aqui. É como se eu tivesse dois single coils juntos e eu faria um humbucker. Quais são as diferenças de característica? O single, a impedância dele é um pouco mais baixa do que a do humbucker, e porque ele só tem um coil, o som dele é mais suave. Ele não tem um som tão forte quanto o humbucker. Então, para solar, né, para dar mais sustain, o humbucker é melhor. Qual é o problema que geralmente o humbucker tem? Né? É que, como ele é mais forte, o som dele fica mais duro. Então, aquele som agudinho, clarinho, né, de guitarra americana, é melhor de fazer com Fender. Tá? Então, qual foi a grande invenção que passaram a usar de um tempo para cá? Começaram a usar um picape que, já que ele tem os dois coils, cada coil tem o seu par de fios. Vocês se certifiquem no manual de cada picape para ter certeza da ligação desses fios, tá? Vou falar pelo que eu tenho aqui. Eu tenho, da primeira bobina, eu tenho o negativo e o positivo dela. Da segunda bobina, eu tenho o negativo e o positivo. Além disso, eu tenho um aterramento, né? Qual é a ligação mais comum? Eu vou pegar os dois fios, que é o positivo do primeiro com o negativo do segundo, ligar eles. Fazendo isso, eu estou botando eles em série. Então vai passar a ter esse vermelho de negativo, que eu vou ligar ele no aterramento, e vai sobrar essa ponta positiva que eu vou ligar no positivo da guitarra. Não é o positivo, né? Mas para a gente ter uma divisão, é aquele que você bota o dedo e ele faz barulho. E o aterramento, você bota a mão no aterramento, o barulho diminui. Entendeu? Porque a guitarra tem um positivo e um negativo, pensando assim, né? Para ficar mais fácil de falar em linguagem de botequim. Então, o que acontece? Esse tipo de picape pode-se fazer um macete, porque às vezes você quer ter uma guitarra que usa um humbucker desse, você quer ter ele só com uma bobina, para ele ficar com um som um pouco mais suave. Então, o que você faz? Você chega aqui no meio, aonde é a interseção dos dois picapes, e você vai botar um fio que é ligado numa chave, e essa chave é ligada ao aterramento. O que acontece? Quando eu ligo a chave, ele aterra essa conexão, é como se fizesse isso aqui. Então, ele está eliminando a primeira bobina. Entenderam? Então, a partir daqui, só vai funcionar os três fios ligados do aterramento e só sobra a ponta de uma das bobinas, né? Existem outras ligações que você pode fazer, você pode botar em paralelo, pode inverter, mas o que se usa mesmo é isso aqui, tá bom? Só tem mais uma característica que eu tenho que chamar a atenção. Normalmente, o picape que usa
ferrite, ele tem um pouco mais de grave, um pouco mais de corpo, o som dele. E a maioria desses picapes da Fender, eles são de alnico, que é um outro material que dá uma característica diferente, aquele som mais agudinho tal de Fender, alnico, né? Então, eu, por exemplo, na minha Fender Stratocaster branca, eu tenho um picape Rot Rail. Por que o Rot Rail? Porque ninguém quer pegar uma Fender americana original, né, e fazer um buraco e enfiar um humbucker. Então eu uso um picape que já existe há algum tempo, que é o Seymour Duncan Rot Rail, que ele tem essas duas bobinas no espaço de um single coil. E aí a ligação desse picape é exatamente a mesma do que esse aqui. Então, por conseguinte, eu faço a mesma jogada. Eu tenho uma chave que vai fazer com que uma das bobinas fique desconectadas, e aí eu tenho um som similar ao single da Fender, só que ele é um pouquinho mais seco, um pouquinho, ele não tem o mesmo brilho do Fender. Mas no meio da minha guitarra eu tenho um single desses que eu acho que é de alnico, né? Que eu nunca verifiquei muito certo, mas pela característica dele há um forte indício que ele é de alnico. Então, quando eu ligo os dois, que esse aqui é o da ponte, bridge, e esse aqui é o do meio. E nós temos aqui também um que eles chamam de neck, porque fica próximo ao braço. Geralmente aquele sonzinho que a gente quer, tipo funk music, guitarra americana, é muito usado você botar a chave, né, entre um e outro picape. E aí você liga o picape do bridge junto com o do meio. Então, como esse aqui já tem aquele agudinho, a soma dos dois funciona muito bem. Eu uso, eu gosto muito. Sendo que, para dar aquele sonzinho de Fender, você vai e desliga um coil. Sacaram a jogada? É isso aí. Tem mais um detalhe aqui sobre esse tipo de humbucker. Como quem gosta de fazer o rock satânico, super pesado, você quer mais power possível no seu picape. É claro que existem vários modelos de picape. O que eu uso a vida inteira é o de Mars, o Super Distortion, mas existe da Seymour Duncan, tem um chamado Invader, que eu ainda não usei ele, mas ele tem mais output, né, do que o de Mars e o Super Distortion. Então, ele tem essa característica. Só, claro, quando você tem ele mais forte, quando você usa ele limpo, ele tem um som feio. Sacou? É essa característica. Tem um detalhe sobre esses picapes. Eu sempre chamei o conjunto magnético deles de ferrite, mas nos catálogos americanos, nas lojas americanas, eles chamam de cerâmica, ceramic. Sacou? Então fica ligado nessa. Eu preciso falar de um picape que também foi muito importante, que é o P90 da Gibson. Ele é um picape que é de alnico. Ele é single, mas ele tem um conjunto magnético quase do tamanho do humbucker. Ele saiu antes do humbucker. Então, o que acontece? Ele é single, mas como ele tem um conjunto magnético maior, por conseguinte, mais enrolamento e tal, o som dele é mais alto. Eu poderia dizer que ele fica entre o humbucker e o single coil. Outro detalhe, esses picapes todos, né, eles geraram vários outros picapes que têm características similares. Tem vários modelos que diferem um pouco desses padrões, né, que é single para Stratocaster e humbucker para Gibson, SG ou Les Paul. Então, várias fábricas fabricam esses picapes que seriam assim, tipo uma cópia dos picapes antigos originais, mas como eles são novos, eles são melhorados, eles têm menos ruído,
né? A característica deles na verdade, é até mais jogo você botar um picape desses do que tentar botar um picape original, né? Porque geralmente quando o picape original acaba, já está morto, tem que jogar no lixo. Existe a possibilidade de reenrolar. Eu achei na internet os caras que têm umas máquinas, mas provavelmente o conjunto magnético já perdeu o magnetismo também, então o negócio é botar um novo. O único problema é que quando você bota um picape novo numa guitarra antiga, que ela tem um valor muito alto, porque guitarras dos anos 70, Fender e Gibson, custam de 10 a 20 mil dólares numa loja especializada nos Estados Unidos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês puderem me dar uma força, se inscrevam no meu canal, dê joinha, barra limpa, pode escrever amizade, paz e amor, heavy metal, etc. Grande abraço aí para vocês.